Boa noite, meu querido. Boa noite, meu amigo. Boa noite. E Quanto aí? tempo? Muito tempo, né? Temos um amigo em comum aí que nos apresentou em Sim. uma palestra lá em Mineiros. Você estava perdido lá em Mineiros, meu querido? Fui lá dar uma, fui lá dar uma aula lá e tive o grande prazer de conhecê-lo, de encontrá-lo. Quem nos apresentou foi o Bruno, professor Bruno Zilber, meu irmãozão. É um prazer imenso, meu amigo. Eu que agradeço o seu aceite, né? O pessoal vai conhecer um pouquinho aí do seu currículo para entender por que você está aqui. Mas vamos lá, me conta sua história de vida, sua formação, como que foi essa trajetória aí? Porra, vamos lá. Bom, eu sou natural de Penápolis, eu sou do interior do estado de São Paulo. Grande parte da minha juventude fui atleta, fui praticante de judô, e sempre quis ser cientista. Sempre quis ser cientista. Eu não sei se o pessoal lembra daquele filme, tem um filme chamado Pandemia, um filme que, que é dos anos 90, que tinha um vírus, meio que como se fosse a história ali do Ebola na época, e mostra aquele laboratório nos Estados Unidos, que é um laboratório muito famoso, que você tem todas as classes ali de vírus, né, dentro daquele laboratório. E aí eu olhava aquilo ali, eu falei assim, nossa, sensacional, um dia eu quero trabalhar num laboratório desse, né? E eu sempre fui uma criança que pegava as coisas na mão e lia a composição, shampoo, ketchup, composição das coisas. Eu queria saber como as coisas eram feitas, né? Eu falei assim, meu, um dia eu vou querer, eu quero fazer um negócio. Eu sempre quis, eu falei, eu quero fazer essas coisas, né? Quero criar essas coisas. E aí eu entrei no curso de farmácia, sou formado na Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista. Fui aluno de iniciação científica, bolsista FAPESP, fui também parte da minha iniciação científica foi no laboratório de luz síncroton em Campinas, aquele laboratório famoso, né, que nós temos um laboratório. A Fabrini, que está aqui, ó, foi minha veterana na faculdade. Eu da iniciação científica eu entrei no mestrado na Unicamp. Eu entrei no meu primeiro mestrado, doutor, foi dentro da engenharia mecânica, na engenharia de materiais da Unicamp, né? Eu trabalhava com eletroquímica, né? Eu falo para todo mundo que eu aprendi estresse oxidativo da pior forma possível, porque eu trabalhei com processos oxidativos avançados, mas na eletroquímica, né? Eu tinha que fazer todo o balanceamento da reação de Fenton, mas na mão. Não é aquela reação bonitinha que todo mundo vê de uma linha só, não. É uma folha de caderno inteira, né? A reação de Fenton para formação de radical hidroxila, né? E essa foi o meu primeiro. E um dia eu trabalhava em hospital, já desenvolvia outras atividades, trabalhei em farmácia de manipulação ao mesmo tempo. E minha orientadora, que foi a Maria Pilar Sotomayor, passou num concurso da Unesp em Araraquara. Ela hoje ela é uma das professoras ali da Unesp, principalmente do corpo da eletroquímica da Unesp de Araraquara, que é muito forte na eletroquímica lá, assim como na Unicamp também. E eu comecei a viajar, eu desenvolvi então, ajudava a Pilar treinando os alunos dela na Unesp, fazia mestrado, trabalhava numa farmácia de manipulação em Bragança Paulista ao mesmo tempo. Então foi bem corrido, minha vida sempre foi muito intensa e eu sempre fui apaixonado por tudo que a minha profissão me trouxe. Então, para mim ser farmacêutico, eu consegui viver intensamente. Eu entrei na análises clínicas porque eu era apaixonado por equipamento. Só para deixar claro para todo mundo, pessoal, que minha maior paixão era e sempre foi a parte analítica. Eu tinha como objetivo na faculdade sair da faculdade sabendo trabalhar com HPLC, com um cromatógrafo líquido de alta eficiência, né? E aí, na verdade, eu consegui sair da faculdade sabendo trabalhar com espectrometria de massas.
Eu aprendi outras técnicas analíticas, fazia desenvolvimento e já prestava serviço para a indústria farmacêutica nessa época, né? Eu fiz a minha primeira formação, então eu terminei a faculdade de farmácia, terminando ali para a indústria farmacêutico ali, formei em farmacêutico industrial, mas o meu sonho era ser bioquímico, porque eu queria trabalhar num laboratório que entendesse de vírus, de microbiologia, né? Então, eu fiz mais um ano de faculdade enquanto eu fazia o meu primeiro mestrado. E aí, eu fiz análises clínicas, eu fiz a parte bioquímica também. Saí desse mestrado, comecei a trabalhar em hospital, comecei a trabalhar em análises clínicas, e aí eu entrei no do CRF de São Paulo, na seccional de Bragança Paulista. Eu fui convidado a ser um membro da comissão de ética. E eu saí de um plantão do hospital e não tinha quórum suficiente para um curso que o professor Henry Okigami ia dar de suplementos em Bragança Paulista. Me ligaram da seccional e falaram assim: olha, Luiz, você precisa vir aqui, senão o curso vai ser cancelado. Eu falei: não, estou saindo agora. Estou saindo aqui 7 horas da manhã, estou correndo aí, o curso começa às 8, pode contar comigo. Fui, assisti o curso. Quando eu assisti o curso do Henry, foi o primeiro contato que eu tive com o Henry, eu falei assim: eu preciso aprender a fazer o que esse farmacêutico faz. Quando ele falou de biogênese mitocondrial, quando ele falou de suplementação na esquizofrenia e suplementação na bipolaridade, a diferença que um suplemento pode fazer na vida de uma paciente, isso me encantou. E, como eu disse, eu sempre fui atleta. Eu sempre fui do judô. Eu saí de casa com 16 anos de idade por causa do esporte. Então, eu sempre tive contato com as pessoas do esporte. Eu peguei um primo meu, aqui de Jundiaí. Olha, eu estou falando isso para vocês na diferença de 3 dias da palestra do Henry. Aquela palestra do Henry mexeu comigo. Eu peguei um primo meu, que estava começando no MMA, e levei para minha equipe em Penápolis, para ele treinar com a minha equipe em Penápolis. E lá tem vários atletas que eu conheço e que começaram pequenininho quando eu já era mais velho, que a gente fala de senpai e kohai no judô. Então, eu levei ele para treinar com a equipe, e quando acabou o treino, eu estava treinando junto, que eu sou apaixonado por luta, nós sentamos no tatame, eu, o Rodrigo e o Alex. E os dois estavam treinando muito, com foco já para ir para fora do Brasil, se profissionalizar no MMA. Eles viraram para mim e falaram assim: ô Lu, cara, a gente está treinando demais, a nossa rotina de treino está intensa, cara. O que a gente toma? Você não fala para nós aí uns suplementos para nós tomar? O que a gente toma? Qual é o melhor momento? Aquilo me envergonhou, porque eu não sabia dar resposta. Eu não conseguia ajudar eles naquele momento, e isso me envergonhou e mexeu muito comigo. Eu virei para os dois e falei assim: cara, eu não consigo ajudar vocês, eu peço desculpa. E mexeu de verdade comigo. E eu falei para eles assim no tatame: olha, eu conheci uma pessoa que é o maior especialista no Brasil em suplementação. Cara, eu estou voltando para São Paulo, eu estou voltando para Atibaia, e eu vou fazer tudo na onde ele tiver, o que ele tiver fazendo de curso, eu vou fazer. E eu vou aprender e vou cuidar de vocês dois. E aí, a partir de então, eu fiz tudo que o Henry fazia, eu fazia de curso, e até hoje eu faço. Sou aluno do Henry, sempre serei aluno do Henry. Falo isso para todo mundo: não me sigam, sigam o Henry, porque quem mudou minha vida foi ele, não o contrário. O Henry mudou minha vida, conhecê-lo mudou minha vida, estudar com ele mudou minha vida, e eu sou aluno dele até hoje. A partir de então, comecei a estudar e comecei a cuidar desses dois meninos. Cuido deles até hoje, e isso já faz mais de 10 anos, muito mais que isso. O Alex está em Nova York, se tornou um atleta profissional nos Estados Unidos. Hoje ele tem academia própria nos Estados Unidos, né? Tem green card, né? Cidadão americano, tudo mais. O filho dele nasceu nos Estados Unidos. O Rodrigo, hoje, se desponta no MMA nacional. É mais novo, o Rodrigo é um pouco mais novo que o Alex. Já também está com malas prontas para ir para os Estados Unidos.
Essa equipe, a equipe Saico Jiu-Jitsu e MMA do interior do estado de São Paulo, está presente em 33 cidades, não somente no Brasil, mas fora do Brasil também. E dali surgiram vários outros atletas, Isaac Paiva e outros que eu cuidei até hoje. E eu comecei falando e dando aula na nutrição esportiva, que basicamente ninguém me chama mais para dar aula na nutrição esportiva, mas eu sou muito feliz por isso, muito feliz de verdade, que da nutrição esportiva, que tudo começou ali na suplementação, na nutrição esportiva, mas hoje eu sou apaixonado por estudar, então eu estudo outras doenças, câncer, Alzheimer, Parkinson, né, todas as demais doenças, né? Fiz meu segundo mestrado, e aí esse segundo mestrado eu fiz nas ciências da saúde. Poucas pessoas sabem, só meus amigos mais próximos de mim sabem que o meu segundo mestrado foi com o doutor Martinez, Real Augusto Martinez, um dos proctologistas aí mais famosos aí do Brasil, reconhecido internacionalmente. Acho que é o proctologista com o maior número de artigos científicos publicados do Brasil, se eu não me engano. E eu fiz o meu segundo mestrado com ele, onde eu trabalhei com colite de exclusão, eu trabalhei com câncer de colo retal, né? A gente fazia cirurgia nos ratinhos, né? Para promover a colite. E esse foi meu segundo mestrado. E meu segundo mestrado foi intestino, né? Trabalhando com cúrcuma e resveratrol. Então, essa é um pouquinho da minha formação. Aí, fiz especialização em ortomolecular, gestão em saúde, né? Sou um eterno aí, eu falo que eu sou um xereta de carteirinha, né, pessoal? Que eu gosto de estudar tudo, né? Então, essa é um pouquinho do que é minha formação. Tem fitoterapia também, tem outras especializações. E a minha maior objetivo, pessoal, minha maior questão, a minha maior motivação, aonde tudo começou, é poder fazer a diferença na vida das pessoas. Então, eu tenho uma frase que eu gosto de usar muito, doutor, que é a seguinte frase: a minha preocupação não é com os meus alunos. Né? Minha preocupação nunca foi com os meus alunos. A minha preocupação sempre foi com os pacientes dos meus alunos. Com o que eles vão fazer com a informação que eu vou passar para eles. Então, eu até peço desculpa, eu sempre falo isso para os meus alunos, eu peço desculpa para vocês, pessoal, mas a minha prioridade não são vocês. A minha prioridade é o que você vai fazer com a informação que eu estou entregando para você, tá? Perfeito. E a palestra que você deu aqui foi maravilhosa mesmo, eu aprendi muito ali. E assim como você, sou viciado em estudar também, acho que se é para ter um vício, né, que seja um vício Sim. bom, né? E o Henry está na minha lista de cursos que eu quero fazer, mas eu estou fazendo, acho que, mestrado, uma pós-graduação e uns 4 ou 5 outros cursos ao mesmo tempo. Se eu pegar mais meio curso, acho que minha mulher me larga, sabe? Então, de vez em quando você tem que fazer umas escolhas, né? Então... Sim, com certeza. Fabrini, obrigado pelo carinho. A Fabrini, como eu disse, pessoal, ela é minha veterana na faculdade, né? E também é uma farmacêutica muito estudiosa do mercado magistral, aí tem a sua farmácia e é também muito dedicada aos estudos, né? Muito obrigado, viu, Fabrini? Obrigado pelo carinho. Depois eu chamo ela para bater um papo também, que vocês da farmacologia têm muito a ensinar para a gente e principalmente fazer a gente resgatar a bioquímica, né? Que é a base de tudo, né? Então, sim, vamos bater um papo aqui de algum tema que você é expert e você mesmo falou para mim, vamos falar de metabolismo, que de metabolismo eu entendo. Não, eu só não usei a palavra, a parte da frase eu entendo. Mas eu falei, tudo que envolver metabolismo dá para a gente conversar. Pronto, então vamos começar com uma frase que você deve ouvir bastante também, né? Que a pessoa usa algumas desculpas para si mesmo para não mudar a chavinha da mudança de estilo de vida, né? Que a questão de que não tem pílula mágica. Aí existe a dissonância cognitiva, que duas verdades não coabitam dentro de um mesmo cérebro, então a gente tem que anular uma.
E uma das frases de anulação que nós que mexemos com metabolismo, com pacientes, com modulação intestinal, escutamos muito, né? Essa questão de que, eu não emagreço, eu não desinflamo, eu não melhoro, porque meu metabolismo é lento. Quando você escuta isso, professor, o que passa na sua mente aí? Explica para o pessoal se isso existe, se não existe, e o que a gente tem que estar olhando mesmo. Eu vou comentar, vou começar comentando com uma frase, né? Olha só, quantos de vocês aqui que são prescritores, médicos, nutricionistas ou farmacêuticos, já foi procurado por um paciente que quer emagrecer, é obeso ou sobrepeso, e você faz aquela perguntinha mágica. Eu sou muito honesto com as pessoas que estão ao meu redor e honesto comigo, tá? Eu sou muito honesto comigo em primeiro lugar. Se você perguntar para mim, o professor Luiz gosta de comer? Eu vou responder para você, amo comer. Comer gente, comer é o hábito mais simples que promove prazer em todo mundo, né? E só não vai promover prazer em quem tem anorexia ou bulimia. Mas se não for esse o caso, comer é prazer da maneira mais simples do mundo. Minha família vem de família de italianos. Então eu cresci em volta da mesa. Se reunir em volta da mesa é algo importante para minha família. Então, se vocês perguntarem para mim se eu gosto de comer, eu gosto. Se você perguntar para mim por que eu faço dieta durante a semana e por que eu faço atividade física, eu vou te responder porque eu gosto de comer no final de semana um churrasco com meu sogro, eu gosto de aproveitar a presença dos meus pais, das pessoas que eu gosto, e eu vou comer com eles. Eu não vou ficar me regrando, porque eu acredito que a vida, o segredo da vida se chama equilíbrio. Então, eu preciso ter equilíbrio em tudo. E os nossos pacientes, quando você pergunta para o paciente que quer emagrecer, que está sobrepeso ou obeso, você pergunta assim, você gosta de comer? Você come bastante? O paciente vira para você e fala assim, nossa, doutor, olha, na sinceridade, doutor, olha, eu nem sei porque eu estou obeso, viu? Porque, na verdade, eu nem como assim. Sabe o que é? Eu acho que é a minha tireoide. Quando o paciente fala isso, pessoal, vem na minha cabeça um filmezinho do paciente dormindo, o paciente está dormindo, a tireoide salta, a tireoide sai, vai até a geladeira, come tudo que tem para comer e volta. E o paciente não sabe, então ele engorda porque quem come é a tireoide, né? A tireoide pode interferir na taxa metabólica do paciente, na temperatura do paciente? Pode sim. Mas não é o principal fator desencadeante, pessoal, da obesidade. Inclusive, tem artigo científico mostrando isso. O principal fator desencadeante da obesidade, pessoal, frente a um artigo científico publicado, é comer demais. O segundo fator é o sedentarismo, é não praticar atividade física. Depois ainda nós temos, pessoal, uso de medicamentos. Aí nós vamos tendo outros fatores que são menores. Mas os dois principais fatores que, se somados, são responsáveis por mais de 60%, quase 70% da obesidade, é comer demais e o sedentarismo. Em cima disso, pessoal, eu também gosto de sempre falar, né, algo bem interessante para vocês, que é o seguinte: a gente tem que parar de dar desculpa para hábitos ruins da nossa vida. Então, há um tempo atrás, ficou muito famoso que o gin tem baixa caloria. Então, o gin pode. Cerveja não pode, porque cerveja tem carboidrato e alta caloria. Então, cerveja não pode e o gin pode. Aí eu fiquei pensando assim, Deus santo, mas quem falou que gin pode? Mas a gente está falando de álcool e nós estamos falando de uma bebida destilada. Nós estamos aqui numa live que nós temos um especialista em intestino. E ele sabe que um dos fatores mais desencadeantes de hiperpermeabilidade intestinal é o álcool. Mas deve ter várias outras pessoas aqui que são da pele, que sabem que bebida e o álcool são desidratantes. Então, a pior coisa que tem para a saúde da pele é a desidratação. Então, da onde tiraram, gente, que gin pode?
Se a cerveja não pode, gin também não pode. E a gente tem que parar de ficar arrumando desculpas para manutenção de hábitos ruins da nossa vida, gente. Tem que parar com isso. Ah, eu não durmo bem mesmo, eu não tenho um bom sono, eu já sei que eu não vou dormir. E aí eu gosto de colocar um filmezinho para assistir, professor, porque eu já sei que eu não vou dormir. Mas eu assistindo o filmezinho, quando é 3 horas da madrugada, eu pego no sono. Cara, tá errado. E tá errado você achar que isso tá certo. Então você tem que mudar, tem que promover uma higiene do sono, né? E hoje, pessoal, a gente vive algo que é muito importante para todos os profissionais da área de saúde que estão aqui, né? O doutor Eurípides é muito respeitado, é um médico que muda a vida das pessoas, mas eu tenho certeza, porque ele é da medicina integrativa e eu vi essa palestra dele, né, falando de medicina integrativa, então ele sabe que ele é somente adjuvante. Eu sou adjuvante. O protagonista é você. Cada um aqui é protagonista da sua história. Então, eu posso querer muita coisa para o meu paciente, mas se ele não quer, não adianta nada. Não é eu que vou fazer diferença na vida dele, é ele que tem que fazer diferença na vida dele. Aí ele vai me usar de ferramenta. Aí ele vai entender o que eu posso fazer para ele. Então, pessoal, é isso. Então, a primeira coisa que a gente tem que proporcionar nas pessoas, pessoal, não importa se a gente está falando de longevidade, não importa se a gente está falando de qualidade de vida no agora, não importa se a gente está falando de pele, se a gente está falando de cognição, se a gente está falando de fígado, se a gente está falando de função sexual ou de emagrecimento. Mudança de hábito, pessoal, e mudança de estilo de vida é o primordial. E é aquilo, pessoal, que vai perdurar para sempre, é aquilo que vai realmente fazer diferença. Porque eu também não quero suplementar ninguém e o meu paciente usar o meu suplemento pro resto da vida. A não ser que seja muito necessário. A não ser que aquele suplemento é uma deficiência que ele tem por um erro metabólico, por alguma coisa que ele tenha. Mas se não for isso, é um erro eu achar que o medicamento que eu quero tirar da vida dele, eu vou substituir por um fitoterápico que ele vai usar para sempre. Pô, fitoterápico também é xenobiótico, também não é natural do corpo, pô. Então a gente precisa ter essa visão. Ótimo. Aí, diferença da dose, do veneno para o remédio é a dose, né? Então, fica esse recado, né? Essa questão da mudança, se o paciente quer ou não mudar. Eu tenho um questionário pré-consulta que eu envio, que lá eu já pergunto, de 0 a 10, quanto o paciente está disposto a melhorar, a sair da zona de conforto, né? E as respostas lá são, quando vem abaixo de 5, de 6, eu sei que está em busca de pílula mágica. E eu já começo a puxar esse freguesinho aí para a realidade, mostro que não é bem assim, mas ainda consigo impactar um pouco a vida daquela pessoa, né? Algumas pulgas atrás da orelha eu vou colocar ali que podem germinar, né? Sementes que podem germinar, ou é aquele que vem pouco motivado, você dá uma pequena melhora para ele, opa, não, peraí, tá dando certo o negócio. Então ele fica empolgado e quer mais. Aí você vai por etapas, né? Se você jogar tudo de uma vez também, não tem ser humano que vá, né? E aí é o que você disse, somos seres humanos, tem o fim de semana aí, tem as exceções, que eu falo 90-10, você está dizendo aí o jantar lá no sogro, o almoço, que seja, isso é 10%. Então, casamento, a gente não tem casamento todo dia para ir. Então, no casamento tem aquela comida diferente, aquele negócio. Então, é ali que eu vou usar meus 10%. Eu não vou gastar à toa, né? Aquele saquinho de supermercado ali que dá aquele prazer momentâneo e acabou, né Luiz? Exatamente, doutor, exatamente. Simone, a doutora Simone está aqui também, doutor, é muito estudiosa. A doutora Simone é dermatologista, é muito estudiosa, uma grande amiga, uma pessoa muito amorosa. Um beijo no coração, doutora Simone. É exatamente isso, meu amigo, exatamente isso, né? A gente tem que saber qual que são os momentos corretos, qual que é o momento que eu sei que eu vou pisar na bola. Então, essa semana eu tenho um casamento no final de semana, então eu vou treinar todos os dias.
eu vou melhorar minha atividade física, vou melhorar a intensidade, vou me regular mais durante a semana, vou comer mais vegetais, mais verduras, mais legumes, porque no final de semana eu vou fugir da dieta. Não tem problema. Não tem problema. O nosso corpo, gente, ele foi feito para isso. Um pouquinho de estresse sempre é bom. A gente brinca, né, pessoal? Eu estudo muito estresse oxidativo, né? Mas sabe por que a gente está aqui agora? A gente está aqui, nesse exato momento, como nós estamos, como nós somos, porque nós sofremos estresse oxidativo durante milhões de anos, e esse estresse oxidativo gerou radicais livres, que foram promovendo pequenas mudanças no nosso DNA, que foi promovendo adaptações evolutivas que nos trouxeram até aqui. Então, esse corpo aqui, ele precisa de um pouquinho de estresse. Ele não pode ter estresse todo dia, toda hora. Eu não posso achar que ele vai aguentar tudo. Não, ele precisa de ajuda também. Ele precisa de ajuda porque eu estou submetendo ele à poluição. Ele precisa de ajuda porque tem muito plástico na minha vida. Ele precisa de ajuda porque a gente tem um monte de agrotóxico. Ele precisa de ajuda porque falta alguns nutrientes na nossa alimentação, porque o solo já não é o mesmo solo que nós tínhamos há 50, 100 anos atrás, e os vegetais precisam tirar os minerais do solo para aquele alimento ser rico em mineral. Eu preciso ter uma compreensão que, quando eu falo para o meu paciente que castanha do Pará é rica em selênio, a pergunta que você tem que fazer é: da onde vem a castanha do Pará? Porque se ela for plantada no sudeste do país, se ela for plantada em Minas Gerais, por exemplo, ela não é rica em selênio. Ela vai ser rica em selênio se ela nascer, se a árvore nascer em solo amazonense, em solo amazônico, né? Então, nós temos 8 estados da Amazônia legal. Nós temos 8 estados que têm solo amazônico rico em selênio. Os outros não são ricos em selênio, são pobres em selênio. Então, eu preciso ter essa consciência como profissional para também não tentar promover mudanças nos meus pacientes que não vão promover diferença nenhuma na vida dele. Isso é importante. Eu sempre falo isso e cito a castanha. Sempre eu cito a castanha do Pará. Né? Ah, eu amo castanha do Pará. Eu também amo. A diferença dela ter selênio ou não ter selênio é de onde ela vem. Só que ninguém sabe de onde ela vem. Ou alguém chega no supermercado e pede o DO. Fala assim, ó, eu quero a descrição de origem da castanha do Pará. Ninguém faz isso, pessoal. Ninguém faz isso, né? Verdade. Isso que você citou aí, de um pouco de estresse é importante, né? É o eu-estresse que a gente chama, né? E quando isso é exagerado, vira o de-estresse. Tem um estudo recente que fala do ser intermitente, que somos intermitentes e precisamos sim do ciclo noite-dia, do escuro, do claro. Precisamos sim de um período de jejum é benéfico. Nosso organismo geneticamente está adaptado a isso. Então, frio, calor, passar um pouquinho de frio. Então, assim, tudo isso, né, a gente está treinando esse ser ancestral nosso aí, que está lá nos nossos genes, né, para continuar nos adaptando. Né? Então, esse pacientinho que chegou até você, falou, não, meu metabolismo é lento, a gente já conseguiu educar ele um pouquinho, já colocamos ele na linha, ele está gostando do processo, e, nossa, eu emagreci, eu estou com outra disposição. Aí chega em outro momento, ele chega no efeito platô, parei de emagrecer, doutor, estou fazendo tudo certo, eu parei de emagrecer, o que eu vou? Vou diminuir mais minha alimentação? O que eu faço, doutor? E aí, professor? Muito bom. Esse efeito, pessoal, acontece com todo mundo. Esse efeito vem de encontro que eu acabei de dizer para vocês, que o nosso corpo é altamente adaptativo. Então, você promove uma mudança de dieta, uma mudança de estilo de vida, aquilo está totalmente distante daquilo que o seu corpo está. O seu corpo está acostumado ao sedentarismo. O seu corpo está acostumado a uma determinada quantidade de gordura, de carboidrato, e você está mudando isso. Você está mudando a sua demanda energética. Você está colocando as suas mitocôndrias para trabalhar. Né? Então, o que você está fazendo? Você está aumentando a resposta de ATP,
Você está modificando, pessoal, você está alterando as modificações epigenéticas que você promoveu devido à má alimentação e o sedentarismo, né? E aí o seu corpo começa, então, como uma engrenagem. Ele começa a andar, ele começa a aumentar a velocidade. E isso te anima, isso te estimula. Só que daqui a pouco, essa engrenagem está naquela velocidade. Ela atingiu 80 por hora e você se empolgou. Só que você vê assim, eu quero sair do 80. Eu quero ir para 90, só que você não vê. Só que a pergunta que você tem que fazer é: como que você vai para 90 ou 100 por hora se a dieta e a sua adaptação é para 80 por hora? E o seu corpo, ele não vai para 100 por hora porque ele quer, sozinho. Então, hoje a gente fala, pessoal, não somente em você ter uma periodização de treinamento, mas como uma periodização da dieta. Então, você modifica a dieta novamente. Você começa com uma dieta do Mediterrâneo, com alimentos brasileiros, só para fazer a propaganda, porque uma dieta do Mediterrâneo, o importante é o princípio. Os alimentos podem ser brasileiros, para ela não ficar cara. Começa com uma dieta do Mediterrâneo, que já é uma dieta anti-inflamatória, com compostos bioativos, já vai fazer diferença no paciente. Aumenta a ingesta de fibras, é uma dieta low carb, porque trabalha com mais alimentos naturais. Dali, você começa a evoluir para outras dietas. E aí você pode chegar até lá no final, falando assim: agora eu vou fazer um período de jejum intermitente. Vou fazer 2, 3 meses de jejum intermitente. Seu paciente vai responder, mas jejum intermitente não é dieta, é estratégia. Tem um momento para começar, momento para sair, e se o nutricionista for bom, vai ficar somente os benefícios e não os efeitos colaterais. E aí o exercício físico é a mesma coisa. O exercício físico, você vai evoluindo. Tem um erro, doutor Eurípides, que eu falo para todo mundo, né? Eu gosto de atividade física, eu fui praticante de atividade física. Quem aqui não chegou para emagrecer ou não viu numa academia um obeso chegando para emagrecer e o educador físico colocando o obeso na esteira? Hoje, o educador físico está estudando, pessoal. Não é somente o médico, o nutricionista e o farmacêutico que está estudando, não. O educador físico também. Hoje, o obeso chega na academia, ele não coloca mais o obeso para a esteira. Vai fazer exercício resistido, porque ele não tem músculo, gente, para suportar a esteira. Ele vai lesionar, ele não vai conseguir fazer, ele vai desistir. Até porque, pessoal, o cara é sedentário. E isso promove modificações epigenéticas que silenciam genes, por exemplo, como PGC1-alfa. Se você silencia PGC1-alfa, a atividade mitocondrial desse paciente está reduzida. Como que eu vou jogar ele para o exercício aeróbico? Se ele não tem mitocôndria suficiente? Como que ele vai chegar? Eu vou jogar ele no jejum intermitente. Você tem que entender, pessoal, que a obesidade está envolvida com algo chamado de inflexibilidade metabólica. É como se fosse um carro. Hoje, você tem um carro que ele anda a álcool, ele anda a gasolina, perfeito. Ele anda, se você quiser fazer uma adaptação e colocar gás, ele anda a gás. E o mais legal é que os mais novos estão até mesmo a bateria. Então, eles estão com a parte elétrica. Não importa a fonte. Ele vai pegar aquilo ali, transformar em energia e vai movimentar. O seu corpo é desse jeito. O seu organismo foi feito para usar carboidrato. Seu corpo foi feito para usar ácidos graxos. Seu corpo foi feito, se precisar, quebra proteína, disponibiliza aminoácido e transforma esses aminoácidos em glicose e gera energia. Isso se chama flexibilidade metabólica. E ao longo do seu dia, pessoal, saiba que quem está sentado, como eu e o Dr. Eurípides conversando aqui, nós estamos produzindo energia por um determinado substrato. Se alguém está assistindo a gente e está caminhando na esteira, está usando outro substrato. Se tem alguém comendo agora, o substrato energético é outro. Então, durante o dia de vocês têm essa modificação de substrato energético constantemente devido ao ciclo circadiano que o Dr. Eurípides citou, que está envolvido principalmente, pessoal, com liberações de hormônios. Então, isso vai regulando função mitocondrial. E o obeso, ele é obeso exatamente porque isso não está funcionando. Porque ele tem a inflexibilidade.
Eu tenho certeza que todos vocês já se depararam com algo que acontece com o paciente. Ele está fazendo dieta, ele está fazendo atividade física, e aí você não vê também evolução. E isso mexe com o profissional. Fala, caramba, eu, eu não estou sendo bom o suficiente, eu estudei tanto e eu não consigo resultados com aquele paciente. Eu não consigo resultados com o paciente A. Calma, calma. Porque a primeira barreira a ser rompida é a barreira da inflexibilidade metabólica. Em alguns pacientes, isso leva tempo. E quando você rompe a inflexibilidade metabólica, o que acontece? Você vai ver os ganhos. E para manter essa flexibilidade metabólica, você precisa periodizar a dieta e periodizar o treinamento. Doutor, acabou de entrar um amigo meu aqui, que eu vou cumprimentá-lo. O Alfeu aqui é meu amigo Neto. E meu amigo, quando eu conheci, esse meu amigo estava sedentário. É um amigo que vem do judô. É uma pessoa que eu considero da minha família, né? Uma das poucas pessoas que já pegou minha filha no colo. E eu sou muito feliz por isso. E o Neto começou a se cuidar, começou a pedalar, saiu do sedentarismo. É que nem eu, às vezes a gente se encontra, toma um cafezinho diferente, gosta de uma comida boa, gosta de um papo bom no churrasco. E o Neto vem perdendo peso. Vem perdendo peso. Por que ele vem perdendo peso? Porque a atividade física que ele colocou na vida dele está tirando ele dessa inflexibilidade metabólica. Ele está gerando demanda. Ele está colocando mitocôndria para trabalhar. E isso é importante para nós, pessoal. Então, isso deve ser mantido também no paciente para alcançar os objetivos que ele quer. Então, são barreiras criadas pelo metabolismo que a gente precisa romper. Excelente. Então, nada mais bem explicado para exemplificar o que eu falei do ser intermitente que somos, né? Então, isso que está a beleza da bioquímica, do metabolismo em si, né? Então, creio que agora o pessoal entendeu um pouquinho que não vamos falar daqui para frente de pílulas mágicas. O que o professor Luiz vai falar daqui para frente, que eu vou pedir algumas coisas para ele, está relacionado já a esse paciente que já saiu da inércia, esse paciente que já entendeu que não tem pílula mágica, mas que está querendo alguns suplementos, alguns nutracêuticos para ajudar esse paciente. Então, eu vou aproveitar a expertise do professor, e o pessoal gosta muito de listas, né, professor Luiz? Então, assim, me fale três nutracêuticos ou suplementos campeões aí para ajudar o metabolismo. Eu vou dar 3, se o doutor me deixar explicar por que depois. Claro, sim. Vamos lá. Camperol, quercetina e epigalato de catequina 3-galato, que é extraída da Camellia sinensis, e você encontra ela hoje isolada na forma de Green Select, fitossomado, para melhorar a sua biodisponibilidade. Porque, pessoal, epigalato de catequina 3-galato tem baixíssima biodisponibilidade, quercetina também, tá? Então, sempre dê prioridade para esses compostos na forma de fitossoma ou lipossoma. Mas, na verdade, o que a gente tem no mercado é fitossoma. Então, nós temos, por exemplo, o quercetin, que tem 20 vezes mais biodisponibilidade do que uma quercetina normal, tá bom? E o camferol, que está presente na Campferia galanga, e ele é padronizado em 50%. Para mim, esses compostos hoje são... Vou dizer que nesse atual momento eles são os meus queridinhos. Maravilha, maravilha. E agora eu quero explicar por quê. Pronto, pode explicar. Pessoal, doutor Eurípides, ele sabe, pessoal, que hoje, quando a gente fala em obesidade, quando a gente fala em tratamento de obesidade, o mundo, não o mundo, eu minto, falar isso é mentira. O Brasil está focado em GLP-1, glucagon-like peptídeo 1. Parece que a gente acabou de conhecer um planeta novo.
né? No nosso universo, na nossa galáxia. E não é, pessoal. Desculpa falar para vocês, GLP-1 é velho. GLP-1 vem sendo discutido desde os inícios dos anos 2000, tá? Mas ele pegou agora, na última década, inclusive agora nos últimos 2 anos, está com foco total. Quem começou a estudar GLP-1 agora, eu vou dar uma notícia ruim, tá? A ciência não está estudando GLP-1 mais, só para deixar claro para vocês. A ciência está estudando FGF21. O novo alvo da obesidade, os novos tratamentos que virão com foco em FGF21. Por quê? Aumentar FGF21, pessoal, traz saciedade também, diminui a síntese de lipídios hepáticos, inclusive ajuda a tratar esteatose hepática não alcoólica, diminui a ingesta de alimentos ricos em gorduras e carboidratos, principalmente reduz a ingesta de açúcar. Estimular FGF21, pessoal, diminui a procura por doce, diminui a procura por açúcar, tá? O FGF21 também tem atividade anti-inflamatória, mas ele aumenta a liberação de adiponectina, que na obesidade a adiponectina está reduzida e a leptina está alta. Então, o obeso tem hiperleptinemia e tem baixa de adiponectina. E também o FGF de 21, pessoal, acaba por estimulando a proteína quinase do AMP. Ele promove maior estímulo de AMPK, assim como de adiponectina. Isso, para mim, é o que tem de mais novo na ciência. A indústria farmacêutica está focada em inúmeras substâncias novas frente a isso. E por que eu citei esses 3 compostos? Porque esses 3 compostos já existem na farmácia de manipulação e esses 3 compostos naturais estimulam FGF21, que é esse novo alvo da ciência frente ao tratamento da obesidade. Perfeito, maravilha. Melhor explicado não teve, né? Então vamos continuar nessa linha. Imaginar assim, que temos pessoas que assistiu nossa live, ficou empolgado, quer mudar de vida. 3 dicas que você daria para alguém que quer começar do zero, de hoje para amanhã, para fazer amanhã já. A primeira coisa que eu recomendo, pessoal, você precisa de um profissional. Não estou falando isso porque eu estou fazendo uma live com o médico. Porque eu não vou falar que você precisa somente do médico. O primeiro passo você pode dar procurando um médico, como o Dr. Eurípides, ou você pode procurar uma nutricionista boa, uma nutricionista de confiança. Não importa, não importa. Para mim, esse é o primeiro passo. Sabe por quê? Porque você precisa se conhecer metabolicamente, bioquimicamente, você precisa saber o estado do seu corpo. Você precisa entender como está a sua inflamação, já que você é obeso. Você precisa entender o seu grau de desbiose. Você precisa entender, por exemplo, se você já tem algum grau de esteatose hepática não alcoólica, né? Grau 1, por exemplo, que seja. Mas isso faz toda a diferença quando nós iniciamos o tratamento do paciente. Se eu já sei que meu paciente tem um grau 1 de esteatose hepática não alcoólica, eu deixo aqui para vocês um raciocínio. Será que a dieta cetogênica é a melhor dieta para começar, para quem já tem esteatose hepática não alcoólica? Só para pensar. Deixo aqui só para o raciocínio. O paciente que é leigo, ele nem sabe o que é isso, mas ele lê no Google. Ele vai lá no Google. Ele vê coisas que estão acontecendo e acha que dá conta, e não vai dar conta. Normalmente, ele piora o estado de saúde dele até encontrar um médico ou uma nutricionista para dar esse primeiro passo. Então, doutor, o primeiro passo para mim é buscar um profissional de confiança para ajudar ele a conhecer o tamanho da carga. Qual vai ser o tamanho da carga a ser carregada? Entendeu? Qual vai ser o tamanho desse esforço que vai ser feito? Maravilha. Deu uma falhada aqui, mas eu acho que pegamos bem o recado, né, que tem que ficar para o pessoal. E você falou de estresse oxidativo, que você pesquisou, né, uma das linhas de pesquisa que você atuou.
E hoje eu sou um dos alunos da doutora Clarissa Oliveira, que é uma das mestres da medicina integrativa, junto com o doutor Eugênio, italiano. Ela casou, ele mora lá em Uberlândia agora. Eles fizeram o observatório do estresse oxidativo, né, aqui no Brasil. Ele tem o equipamento para medir isso, com a gota de sangue do paciente, que ainda não é muito difundido isso. E muito me interessa o tema, né, que o pessoal também tem que ter um pé atrás. Isso a doutora Clarissa ensina a gente com maestria, que é melhor você ter o pé no freio nesse sentido do que acelerar e sair fazendo tudo. Porque, por exemplo, ozônio é excelente para algumas patologias, mas pode ser, por ser um oxidante, pior em outras patologias. Então, não é uma panaceia, não é ozônio para todo mundo, não é antioxidante para todo mundo, que às vezes, dentro daquilo que a gente conversou do ser intermitente, ele está precisando de um estímulo de oxidação, na verdade. Então, como é que você vê essa questão aí, dessa panaceia, às vezes da pessoa faz um curso de fim de semana e já se diz ozonioterapeuta, ou faz um de injetáveis de fim de semana e já sai injetando alfa-lipoico em todo mundo, sem saber selecionar? Como que você vê esse nicho de mercado grande, né, que nasceu? Doutor, isso é uma pergunta muito boa e de uma resposta bem complexa, porque o doutor sabe que eu sou ortomolecular. E a minha escola de ortomolecular no Brasil é uma escola da mais clássica possível. Eu sou aluno do Henry, sou aluno do Efraim. Os grandes precursores da ortomolecular são minhas inspirações no Brasil. Então, eu sou praticante da ortomolecular clássica. E a gente vem vivendo uma onda muito boa, né, doutor Eurípides? Tanto a medicina integrativa também. A medicina integrativa é um braço que migrado da ortomolecular, pessoal. Grandes médicos, grandes pessoas iniciaram na ortomolecular e migraram para a medicina integrativa. No entanto, que a gente faz muito curso junto, né? E aí, pessoal, a galera gosta de surfar a onda. É isso que eu estou querendo dizer. A galera gosta de surfar a onda. Ficar no mar esperando as marolinhas formar uma onda bonita para surfar, ninguém gosta. Mas quando todo mundo sabe que a onda tá bonita, todo mundo corre para a praia para poder pegar essa onda bonita. Mas ficar ali embaixo do sol, ficar ali esperando o mar virar, poucos, né? Então, isso também é a ortomolecular e a medicina integrativa no Brasil. Eu vou dar um exemplo do meu pensamento, tá, doutor? Todo mundo acha que vai lembrar daquele caso do doutor Bumbum. Lembra daquele médico que uma paciente morreu em Goiânia, né? Você entrava no Instagram dele e estava escrito assim, médico ortomolecular. Naquele momento, eu estava junto com o Henry, com o Efraim, na casa do Henry. O Efraim virou e falou assim, ó, você viu que foi seu aluno, né? Seu aluno, porque está escrito lá, ortomolecular. O Efraim virou e falou, não, eu nunca dei aula para ele, é seu aluno, Henry. Ortomolecular, o pai da ortomolecular é você. Você deu aula para todo mundo. Não, ele nunca deu aula para mim. Vamos entrar no sistema aqui, vamos ver se ele já foi na FAPS, se ele já foi no High Nutrition, aonde que ele fez ortomolecular. Entramos. Ele não fez nada. Ele nunca tinha feito uma pós-graduação sequer. Falei assim, ué, o que esse cara fez? E sabe o que ele fez? Ele participou do congresso de ortomolecular 2 vezes em São Paulo. E aí ele colocou no Instagram dele que ele era médico ortomolecular. Então isso acontece dentro da ortomolecular, isso acontece na medicina integrativa, que é surfar a onda. Só que esses caras não sabem que grande parte das pessoas que carregam piano frente a essas áreas são provados todo dia, né? Todo dia tem alguma coisa para a gente provar que o nosso raciocínio não está errado. A gente não vende milagre. Eu falo isso para todo mundo, gente. Não existe produto ortomolecular. Quando você vira para o seu paciente, pessoal, juro para vocês, isso é a maior sinceridade do mundo. Olha, eu vou prescrever um suplemento ortomolecular. Você acaba com a minha carreira. Você acaba com a gente. Não existe, pessoal, não existe produto ortomolecular. A ortomolecular está aqui dentro.
É sua visão, sua forma de raciocínio. A medicina integrativa está aqui dentro. É o que a gente está raciocinando, aquilo que a gente está procurando para o paciente. Não é rótulo. Não é rótulo. Não é o procedimento de medicina integrativa. Não é o procedimento da ortomolecular. Quer aprender a ortomolecular? Estuda bioquímica todo dia. Você vai entender para que serve cada nutriente, cada mineral no seu corpo. Você vai entender fisiopatologia. Isso é ortomolecular. Quando a gente tiver esse raciocínio, pessoal, e as pessoas pararem de fazer isso, vão começar a levar a gente mais a sério. Não tenta surfar a onda, pessoal, se você não sabe o que você está falando, que você só vai se complicar. As pessoas vão te atacar e você não vai conseguir nem se defender. Porque somos provados constantemente, né, para isso. Então, pessoal, é isso que eu penso, doutor Eurípides. Infelizmente, tem muita gente, isso é em qualquer coisa, né? Inclusive no comércio, né? A paleta mexicana é gostosa. Abriu milhares de paleterias mexicanas no Brasil. Por quê? Porque estavam querendo surfar a onda. Né? E isso acontece na saúde também, pessoal. Isso acontece na saúde, infelizmente. Infelizmente, isso acontece na saúde. Para mim, é triste, não ajuda, atrapalha. E a gente está vivendo um momento muito bom, pessoal, porque tudo aquilo que a gente vem falando, tudo aquilo que a gente vem ensinando, os artigos científicos vêm mostrando que está certo. Porque tanto a medicina integrativa, pessoal, quanto a ortomolecular, a base é uma só, é a ciência. Tudo que a gente falar aqui, eu tenho que pegar um artigo científico e provar para você, porque eu não crio nada. Quem me dera ser tão inteligente assim para criar essas coisas, né? É perfeita a colocação, e eu ainda acrescento que são elementos sem patente que pode mudar tanto uma vida, e que você saber manejar esses elementos, né, junto com uma excelente farmácia, que eu tenho que ter na minha retaguarda uma farmácia de confiança, que eu confio naquele farmacêutico, que eu sei que ele não está trocando o que eu estou colocando. A gente vê muito isso em cepas de probióticos também, que não é só aquele nomezinho, tem umas letrinhas na frente ali que tem que ser respeitado, e tem locais que não respeita isso, né? Não, esse comecinho aqui já vale. E manda bala, e por isso que temos que provar mais que as outras pessoas, porque os remédios que estão na farmácia da prateleira lá já tem estudos imensos, que teve investimento imenso, mas ninguém quer investir numa quercetina, que seja, numa droga que eu uso muito. Vou dar um exemplo de uma droga que eu uso muito, que caiu patente há muito tempo, mas que é uma santa molécula para doença inflamatória, para doenças neurológicas, que seja, que é o naltrexone, por exemplo, que eu manipulo em baixas doses, em ótimas farmácias também. Então, assim, são esses detalhes, né? Nós, da Integrativa, temos que ter um teto de vidro um pouquinho mais calibroso para aguentar a porrada do que os demais, né Luiz? Exatamente, doutor. Exatamente isso, pessoal. Exatamente. A Fabrini colocou uma coisa aqui importante, doutor. E isso não é somente na medicina integrativa, isso vem acontecendo na nutrição, isso vem acontecendo na farmácia, né? Isso vem acontecendo com demais outras profissões, né? E a gente vem vendo, né? Na verdade, ao invés desse teto de vidro ficar um pouquinho mais grosso, esse teto de vidro, pela introdução desses profissionais, o teto começa a ficar até mais fino, né? Ele acaba quebrando com maior facilidade. Então, isso, ao invés de ajudar, só atrapalha, pessoal, né? A gente tem que estar sempre preparado, sempre estudando, pessoal, né? Sempre buscando, né? Eu falo isso para todos os alunos, né? A minha preocupação não são com os meus alunos, pessoal. A minha preocupação são com os pacientes de vocês. É o que vocês vão fazer com essas informações, né? Então, isso é muito, muito importante para nós, e ter essa visão, né? Por exemplo, olha que coisa legal, né? Na ortomolecular, né? O doutor Eurípides falou de estresse oxidativo, né? A vitamina C é um antioxidante, mas se você souber usar, ela é uma pró-oxidante. E dependendo da infecção,
se for algumas infecções virais, você fazer ela endovenosa em altas doses é fantástica. Isso é uma prática da ortomolecular, pessoal, basicamente lá da década de 80. Eu tenho medo de ensinar isso para os meus alunos. Aí você vai falar assim, mas por quê? Se é da prática ortomolecular e o seu aluno está fazendo pós de ortomolecular com você, aí eu falo assim, mas eu não sei o que ele vai fazer com isso. Eu confio em mim e nas pessoas que me ensinaram, mas eu não sei o que ele vai fazer. Eu preciso ter um mínimo de confiança nele e ver ele trabalhando um pouco para poder me sentir à vontade de ensinar isso para o paciente. Porque existem efeitos colaterais, né? Existem outros efeitos que você deve controlar. Então, olha só, e todo mundo olha para uma vitamina C com uma inocência, né? Todo mundo olha para uma vitamina C com uma visão assim, nossa, como ela é tão boa para a minha pele, como ela não pode faltar? Sim, ela não pode faltar, concordo com você, mas até ela tem que estar em equilíbrio. Até ela não pode estar em deficiência e nem em excesso, né? Grande parte dos componentes no nosso corpo seguem a curva de Gauss. Nunca em excesso e nunca em deficiência. A gente sempre tem uma concentração ótima para ele ser mantido, né? Pronto. Quando o convidado tem tanto gabarito assim, né, a gente escolheu um tema e desse a gente já abriu o leque aí. Se deixar, a gente vai até amanhã, né, Luiz? Porque conversar com quem sabe é gostoso demais. Que isso! Você falando da vitamina, você falando da vitamina C aí, eu lembro de um termo que para mim foi novo, que eu não conhecia, que eu fui conhecer na minha pós, né, da doutora Clarissa, de Medicina Integrativa, que é o escorbuto intracelular, que o pessoal tá jogando aquilo ali para dentro, mas aquilo não está entrando na célula. Então, tá tendo as consequências de um escorbuto, que é uma doença, né, que foi descrita lá no tempo das navegações, e estamos sofrendo com isso. A resistência à entrada da vitamina C na célula, hoje em dia, não é só insulina. Então, tá saindo trabalhos aí maravilhosos, né, nessa parte aí, que só empolga mais a gente, né, Luiz? Empolga demais. E é muito legal, porque eu não sei se o pessoal sabe, pessoal, mas a vitamina C, ela tem um transportador próprio. É o transportador de vitamina C. Porém, pessoal, a vitamina C também entra nas nossas células por carreadores do tipo GLUT. Então, a vitamina C, ela acaba dividindo alguns carreadores de glicose para o transporte. Então, por exemplo, se eu tenho uma dieta excessiva em carboidrato, entra menos vitamina C para a minha célula. Você tem um monte de vitamina C fora da célula, mas dentro da célula você não tem. Isso, por exemplo, pessoal, é um erro que o pessoal está cometendo hoje. O pessoal vai lá, dosa ácido fólico plasmático, quando, na verdade, todo mundo deveria estar olhando o folato eritrocitário, que é o quanto de ácido fólico que você tem dentro da célula. E aí, as pessoas não sabem fazer esse raciocínio. Eu acabei de ler um artigo científico ontem, que eu estava estudando selênio, e aí eu descobri, pessoal, que fora do Brasil, a melhor dosagem de selênio é selênio eritrocitário. Não é o plasmático também, porque o importante é o selênio que está dentro da célula. Então, olha que interessante isso, pessoal. Então, essa visão é uma visão importante para nós, né? Será que eu estou suplementando corretamente? Será que minha visão está correta frente a esses nutrientes? Será que o exame que eu estou solicitando é o melhor? O exame, pessoal, laboratorial bem feito, o exame laboratorial alinhado à bioquímica, à fisiologia e à fisiopatologia, ele tem que dar uma coisa para você que é da minha época de infância, que tinha aquele desenho Thundercats, né? E lá no Thundercats tinha o Lion, que era líder dos Thundercats, ele tinha uma espada, que era o olho de Tandera. E aí, quando ele precisava saber o que estava acontecendo, ele falava para o olho de Tandera da visão além do alcance. O exame laboratorial bem feito, pessoal, ele te dá visão além do alcance. Você consegue, pessoal, trazer os riscos do paciente que o paciente nem imaginava que ele estava tendo.
E o exame está contando isso para você, né? Lembrem de uma coisa, pessoal, o exame laboratorial, ele está alinhado à metabolômica do paciente. E a metabolômica está alinhada ao fenótipo e à transcriptoma, porque você tem transcriptômica, proteômica, metabolômica. E o metaboloma está no meio, está exatamente no meio o metaboloma. Então, o exame laboratorial é uma leitura do metaboloma. Isso quer dizer que o exame laboratorial não pode estar diferente da sua anamnese. Eu trabalhei 12 anos no hospital e o doutor Eurípides sabe disso que eu vou falar. Os médicos dizem assim, a clínica é soberana. Eu aprendi isso com os médicos dentro do hospital. A clínica é soberana. Quando o médico fala isso, ele está dando valor para a anamnese, para a semiologia. E isso é importante. Porém, uma semiologia bem feita, uma anamnese bem feita, alinha com o exame laboratorial. Porque se o exame está contando uma história e a anamnese está contando outra história, um dos dois foi mal feito. Um dos dois está errado, pessoal. Então o exame laboratorial faz isso para nós. Maravilhoso. Fechamos com chave de ouro aí para falar que nós, profissionais da saúde, temos que ter um farmacêutico de confiança para que você vai aviar suas receitas, um laboratório de confiança que você vai fazer os exames e ali saber que o erro ali é mínimo, um psicólogo, um nutricionista e por aí vai. Então, é multidisciplinar, ninguém faz verão sozinho e terminar com essa mensagem, acho que a missão fica completa, né, professor Luiz? Exatamente, doutor Eurípides. E o paciente entender que não importa o valor da consulta, não importa ele ter o melhor médico do mundo, a melhor nutricionista do mundo, a melhor farmácia, o melhor farmacêutico do mundo, se ele não tomar a decisão por ele. Ele Exato. É o protagonista da história dele. Não é o melhor médico do mundo, não é a melhor nutricionista do mundo. Ah, eu paguei R$2.000 na consulta e não emagreci. O erro foi seu. Não foi do profissional que você pagou R$2.000 na consulta. Né? Então, isso é importante. Você é protagonista da sua história. Pronto. Fechou melhor ainda. Meu querido, eu ficaria aqui a noite inteira conversando com você. Nossa. Mas você tem sua família, né? É uma menina? É uma bebezinha, Maria Luísa, 9 meses. Eu tenho um de 10 anos e um de 7 anos que já também está pegando no meu pé aqui para a gente fazer alguma coisa, que eu estou terminando as férias, que eu dou aula nas 2 faculdades, que você conheceu uma delas lá, né? E só termina falando como que o pessoal te encontra, projetos atuais, projetos futuros. Conta aí pra gente. Bom, pessoal, vocês me encontram no Instagram, Prof. Luiz Moreira, né? Prof. Luiz Moreira, Luiz com Z. Eu sou diretor do Instituto High Nutrition, né? Nós temos lá pós na nutrição ortomolecular, na fitoterapia clínica, na nutrição esportiva, na nutrição e estética com a visão ortomolecular. E agora nós estamos iniciando em novembro um novo projeto, uma pós-graduação em nutrigenética e nutrigenômica, aplicações da ciência ômica na prática clínica, junto eu e o professor Marcelo Sadi nessa pós-graduação. E é ali que vocês me encontram, todos os projetos, os cursos. Para mim, doutor Eurípides, foi uma honra. Obrigado pela amizade, obrigado pelo carinho, tá bom? Um grande beijo no coração, obrigado de verdade. Eu que agradeço, ainda vamos repetir aquele jantar lá, que foi maravilhoso. Eu, você, Bruno Zilber, foi muito bom. E eu termino com gratidão e carpe diem. Com certeza, carpe diem. Um beijo no coração de todos, pessoal. Obrigado. Tchau, beijo, tchau. Até beijo, mais. Doutor. Até mais.